último disco é o Ponto de Mutação. É um disco que foi inspirado no livro do Fritjof Capra. É um livro que teve bastante importância para mim nesse momento de crise, assim, desde que começou essa crise toda, uma amiga me presenteou esse livro, e foi um livro que realmente deu uma mudada assim na minha esperança do mundo, porque ele fala especificamente, entre muitas coisas, mas sobre o ponto de vista sistêmico. O ponto de vista sistêmico é a ideia de que somos todos indivíduos com um certo nível de limite da individualidade, mas também somos sistemas de troca, estamos trocando partículas e elementos com o todo, né, que nos cerca, o ar, a água, a atmosfera, as outras pessoas, e somos todos sistemas interligados, tanto a natureza, o universo, como cada um de nós como indivíduos, assim como a nossa sociedade como um todo. Eu acho que esse processo de improvisação coletiva tem muito a ver com esse pensamento do ponto de vista sistêmico, na medida que uma parte do que fazemos se interrelaciona com o que os outros fazem, e o que os outros fazem muda o que a gente faz. Então, essa interconexão, né, essa ligação da música que se elabora assim instantaneamente a partir desse instinto natural da improvisação e da interligação de um músico com o outro, tem muito a ver com esse pensamento do ponto de vista sistêmico como um todo. Nesses shows de improviso eu toco com gente que eu nunca toquei antes e que dificilmente eu tocaria junto no mesmo palco ali na mesma hora. E essas pessoas, claro, trazem várias ideias diferentes. De repente alguém começa com uma levada ali na guitarra ou no baixo ou qualquer outro instrumento que eu nunca tocaria nas minhas bandas. Aí na hora eu já tenho que inventar um jeito para colocar ali. E também de querer aprender estilos diferentes. A gente tocou no Carnaval da Sicília, depois do show a gente estava conversando entre a gente e já entrou num papo de que, pô, depois, na próxima vez, vamos tentar fazer tudo o improviso em cima de um samba rock. Pô, eu nunca toquei samba rock na minha vida, mas ia ser da hora aprender a tocar para fazer esse rolê. Então, só acrescenta, mano, só acrescenta. É muito da hora. Sim, foi quando eu vi o disco do Ornette Coleman Free Jazz, que me chamou a atenção foi a capa do Jackson Pollock, a pintura dripping dele, né? Pintor norte-americano. E aí eu perguntei para alguém que estava comigo o que era aquilo, tal, e me falaram: "Ah, isso é tipo um jazz livre, assim, não tem a música não tem partes", assim, me explicaram de um jeito meio leigo também, né? A gente era muito moleque, tinha uns 13, 14 anos. E foi assim que eu conheci. Foi o meu primeiro contato. A priori não achei aquilo. Achei interessante, achei diferente, mas não me pegou. Mas depois de uns anos eu comecei a entender aquilo de uma maneira mais. Aquela música conversou mais comigo. A primeira vez que eu participei de uma sessão de improviso foi a primeira vez que eu juntei uns amigos, uma molecada, para tocar lá em casa. E putz, foi terrível, foi um negócio horroroso, assim, ninguém sabia tocar nada, a gente era muito pirralho e quando a gente viu que não ia conseguir tocar nada, decidiu por seguir um caminho mais do barulho, assim, cada um por si. Eu acho que não foi um grande momento musical, mas pode-se dizer que foi a minha primeira sessão de improviso. A primeira vez que eu ouvi falar em improvisação livre, cara, eu nem tenho certeza se era improvisação livre, mas eu lembro uma vez que eu fui no mercado comprar, sei lá, fui comprar uns discos quando ainda vendia CD no Carrefour, acho. E tinha um CD do Pat Metheny, que era um guitarrista que eu sempre gostei muito, mas ele é bem do jazz, né? Bem jazzístico, assim. Ele tem um disco Ornette Coleman, que é aquele Song X. E eu comprei porque era do Pat Metheny. E a hora que eu fui ouvir, eu não entendi nada, assim. Eu não entendi nada de nada, das improvisações, do tema. Eu lembro que aquilo pra mim foi bem impactante. E a partir daquele momento eu comecei a pesquisar sobre o Ornette Coleman. E acho que dali pra frente eu fui começando a entrar entender o free jazz, a improvisação livre, né? E também nessa mesma época eu tava ouvindo muito aquele baixista Dave Holland.
que ele também tinha uns discos aí que no meio acontecia muita coisa que depois que eu fui entender também. Mas a primeira vez que eu toquei improvisação livre, acho que foi provavelmente zoando com meus amigos, de tocar em qualquer coisa, e não sei se foi legal ou não, porque isso acabou sendo tanto uma rotina no meu dia a dia que eu não consigo mais identificar qual foi a primeira vez que eu peguei meu instrumento e improvisei de uma forma livre. Sobre a improvisação livre ser uma prática horizontal de se fazer música, né? Pela troca e pela interdependência que ela produz, eu concordo e também discordo sobre isso, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter um grupo de improvisação livre onde todas as pessoas que estão ali envolvidas, elas vêm de uma mesma escola, vamos supor. Isso é uma coisa, né? Agora, por exemplo, a gente tem um grupo onde tem pessoas que vêm de escolas diferentes, de caminhadas diferentes na música. Para mim, isso já é mais interessante, em termos de própria experiência em si, musical, do que pode gerar, né? E também em relação à horizontalidade da coisa, porque é como se você pegasse pessoas e histórias que são distintas umas das outras, socialmente falando, politicamente falando, enfim, essas diferenças mesmo, né? E a gente está colocando elas no mesmo contexto para elas dialogarem ali entre si. E, então é como se pegasse uma coisa não horizontal e transformasse ali por um determinado tempo em uma prática que pretende ser horizontal, né? E isso demanda muito respeito, né? E eu acho que o principal é a escuta, né? A chave é a escuta. Então, às vezes a gente pode, na teoria, na improvisação livre, ter essa ideia da troca, da interdependência, mas muitas vezes, no momento em que ela está acontecendo, são muitas pessoas querendo falar ao mesmo tempo e ninguém está realmente querendo se escutar. Então acaba virando uma masturbação mesmo, assim, e perde o sentido, né? De fato, sim, as práticas de improvisação livre, elas ensinam muito isso, né? Mas tudo depende da disposição de cada um que está ali. Mas com certeza ela treina muito os nossos ouvidos, a nossa forma de escutar. Desde financeiramente até, pelo menos para mim, que eu fiquei quase um ano, foram 11 meses, sem tocar com gente, só tocando vez ou outra em casa, assim, sozinho na bateria. Então, desde isso, até também ver gente e tocar com gente, ver os amigos pessoalmente ali, trocar ideia socialmente para mim, tudo mais, conhecer gente nova, levar som novo, de repente, que gosta de grindcore, só ouviu grindcore a vida inteira e acha que carnaval não é cultura, que carnaval é uma merda, é só comercial, e de repente me vê, eu que só toquei grindcore, que só toco grindcore há 20 anos, ali em cima do trio elétrico, tocando carnaval para todo mundo, se divertindo pra caramba, essa pessoa que tem esse pensamento errado pode mudar de ideia e começar a pensar mais na cultura e pensar em apoiar mais e se ligar que essa política desse governo está totalmente equivocada em relação à cultura e em relação a quantas outras coisas mais. E que essa pessoa do grind deve apoiar, sim, todo tipo de cultura.